Graças a Deus, né, amados? Que nada para o povo de Deus, né? O povo de Deus é guerreiro, o povo de Deus é valente, confia nas promessas, né, de Cristo, quando Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11, o verso 23, que é o texto clássico da ceia do Senhor. Que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém, amados? É uma grande bênção para o povo de Deus praticar e participar da mesa do Senhor. É através dessa mesa que nós aproximamos da presença graciosa e bondosa do nosso Deus. Através desses símbolos, que é o pão e o vinho, o seu corpo simbolizado, que foi entregue por nós ali na cruz, o seu sangue derramado para nos conceder o completo perdão, repito, o completo perdão dos pecados. Também é nesta mesa que o Senhor, por meio do seu Espírito, fortalece a nossa fé e nos alimenta para a vida eterna. A ceia do Senhor, amados irmãos, é um sinal da aliança de Deus com a sua igreja. Então, assim como Jesus estabeleceu o batismo, que é o sinal visível da aliança particular, individual do crente com Ele, Ele ordenou a realização da ceia, que esta passaria a ser o símbolo da sua aliança com a sua igreja, com a sua noiva. Portanto, a ceia do Senhor, amados, é o símbolo da declaração do amor de Deus por nós pecadores. Amor que nos foi revelado em Cristo. Amor que nos perdoa. Amor que nos consola. Amor que nos fortalece.
Porque tá aí uma coisa que consola e fortalece qualquer um, é o amor. Você pode estar passando as coisas mais difíceis, né? Dores terríveis. Mas o fato de saber que aquelas pessoas que estão à sua volta te ama, isso traz refrigério, um consolo, uma capacidade tremenda de enfrentamento da dor, do sofrimento, da crise, seja lá o que estamos passando. Não é à toa que no casamento, né, eu que já fiz milhares e milhares de casamentos, não perdi já a conta, a gente fala o tempo todo, né, para o casal, que a base de sustentabilidade é o amor. E a gente manda jurar, né? Seja na dor, na saúde, na tristeza, na riqueza, na pobreza. Mas a questão é engraçado que parece com o tempo, aqueles que são casados, parece que vai esquecendo, né? Que fez esse juramento de estar junto na riqueza, na pobreza e tal. A gente esquece por quê? Porque na verdade a gente só quer amar quando as coisas estão bem, estão boas, né? A gente só quer assim. Mas é nesse momento, amados, de crise, de dor, né, de dificuldades, é que se mostra de fato o amor que a gente jurou diante do altar ter pelo outro. E quantas vezes, né, eu já sou pastor há 32 anos, fiz agora no dia 29, quinta-feira passada, eu completei mais um ano de ministério pastoral, que foi ordenado dia 29 de abril de 1989. Quantas vezes a gente tem que lembrar os casais quando eles estão passando dificuldade, né? Às vezes eles viveram um tempo de bonança, de muito dinheiro, ganhando bem, conforto, né? Roupas bonitas, isso e aquilo. Aí na hora que inicia uma crise, aí um problema, faltou, né, o dinheiro, alguma coisa, a gente percebe aquelas famílias, aqueles casais balançando as pernas, né? E quantas vezes eu tenho que ir lá e lembrar para eles: olha, mas você não jurou lá no altar que você ia estar com aquela pessoa, seja na doença, na tristeza, na riqueza, seja lá, você não jurou que ia ser? Por quê? Porque quando a gente vai casar, a gente é lembrado que nem sempre as coisas vão ser boas, né? Como a gente sempre quer. O amor é o fundamento de segurança e sustentabilidade para vencer as crises. E é muito bom a gente saber que na hora da crise, aquela outra pessoa do lado fala assim: olha, eu estou com você, eu mesmo não falando nada, mas quando chega e te dá um abraço, ela está te dizendo: olha, estamos juntos, mesmo não falando nada. E isso é fundamental, né? A ceia, amados irmãos, nos faz lembrar isso. E não é à toa que o Senhor Jesus Cristo mandou que realizássemos isto. Porque aparentemente, para que fazer isso? Para que nós, as igrejas de Deus em todos os lugares, fazem este ato? Para quê? É puramente para lembrar que Ele disse: olha, eu estou com vocês. Os discípulos lá preocupados, né? Porque Ele diz: olha, eu vou subir, vou para o céu, vou embora. E eles lá preocupados: vocês vão nos deixar? Abandonamos nossos negócios, abandonamos nosso trabalho, abandonamos família até, deixamos tudo para seguir o Senhor. Aí depois de 3 anos aqui com a gente, o Senhor fala que vai nos deixar? E é nesse contexto que Jesus diz: olha, eu vou, mas mandarei o Consolador para que esteja para sempre com vocês. E deixou o símbolo do seu mais alto e verdadeiro amor. Qual deve ser então, amados, a resposta diante desta graça, né, da graça de Deus? Diante da ceia, qual deve ser a minha, qual deve ser a sua atitude diante da mesa do Senhor?
como membro da igreja do Senhor Jesus, como eu e você devemos participar da ceia? É isso que eu gostaria de pensar rapidamente com os irmãos. Todo mês, 32 anos, todo mês eu falando da ceia do Senhor. Eu não me lembro que nesses 32 anos de pastorado eu deixasse de realizar a ceia do Senhor um mês. Eu não lembro. Até porque quando eu saio de férias, eu só faço depois que foi dado a ceia do Senhor. Então eu não lembro se algum dia, graças a Deus me deu uma estrutura, muito boa de saúde. É muito raro eu adoecer. Então por isso, eu não lembro. E 32 anos a gente falando sobre isso. E eu fico até pensando, às vezes eu preocupo com isso. Quando eu vou pensar sobre a ceia, o que eu vou falar, eu falo, será que o povo já não está cansado, Só aqui, só tem 22 anos, todo mês a gente parando para falar sobre isso. Será que vocês, eu particularmente, será que nós já aprendemos tudo que é preciso todo mês voltar? No mesmo texto, como se fosse a primeira vez que os irmãos estão ouvindo. Como é que deve ser então, amados, o nosso entendimento para nós nesta noite? De 32 anos pregando, falando sobre este memorial. Amados irmãos, a nossa posição diante da ceia do Senhor deve passar por 3 aspectos. A primeira coisa que precisa pautar no nosso coração, na nossa mente, é participar da ceia do Senhor com extrema humildade. O verso 28 diz o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Hoje, na classe dos adolescentes, a gente falou um pouquinho para eles sobre essa questão do exame. Falamos com eles como é fundamental, necessário, que todos nós estejamos o tempo todo nos examinando, nos analisando. Disse para eles que a pessoa sadia não é aquela que é habilitada para examinar e analisar os outros, mas aquela pessoa habilitada a capacidade de analisar a si mesmos. E só a partir daí que nós vamos poder analisar, ver o comportamento do outro. E a palavra de Deus aqui nos chama, amados irmãos, a isso, examine-se. E essa palavra, então, examinar, amados, a si mesmo, passa pela humildade. Qual soberbo vai se examinar? Você já viu algum soberbo se examinar? Você já viu algum soberbo examinar uma ação e falar, rapaz, eu errei, peço desculpa, peço perdão? Você já viu algum soberbo fazer isso? Para o soberbo ele sempre está com a razão. Para o soberbo ele sempre está certo. Para o soberbo todo mundo está errado. Para o soberbo o que vale é só o que ele pensa. Para o soberbo só vale o que ele acha. Mas o humilde não. O humilde, primeiro ele examina o seu próprio pensamento, e está sempre disposto a mudar o seu pensamento. Ele está aberto a isso, e com isso o humilde cresce. O soberbo não cresce, mas cresce os humildes, porque o soberbo não se deixa aprender, porque ele já sabe, Ele já sabe na cabeça dele. E aqui, amados irmãos, o Senhor Jesus nos manda celebrar a ceia, sua memória até que Ele venha. E todos os crentes devem celebrar ao Senhor, mas não podemos fazer isso de qualquer jeito. E por isso que Ele diz, examine-se. Examinar é não celebrar a ceia de qualquer jeito. Porque
não necessariamente precisaria ter esta palavra, examine-se a si mesmo. Não, para que essa palavra aqui? Bastaria ele dizer: olha, realizem a ceia continuadamente até que eu venha. Mas ele coloca aqui uma orientação. Examine-se. A palavra de Deus, amados irmãos, nos orienta a fazer isso. A palavra de Deus nos orienta a sondar o nosso coração. A palavra de Deus nos orienta a avaliar nossas motivações e perguntar a nós mesmos: o que me leva a participar da ceia do Senhor? É preciso a gente fazer isso. É preciso estar sempre perguntando como está a minha vida e o meu estado é de coração. Por isso que ele está dizendo: examine-se. E isso daqui, amados irmãos, requer extrema humildade. Extrema humildade. E por que, amados irmãos, este exame? O exame é para ver exatamente se na nossa vida consiste humildade, consiste gratidão. E por que isso, amados? Porque quando nós nos colocamos diante da ceia do Senhor, a gente vê duas coisas. A primeira coisa que nós vemos é o meu pecado. Eu vejo o meu pecado, eu vejo as minhas falhas, eu vejo o meu fracasso, eu vejo a minha impossibilidade desta comunhão, desta vida gloriosa, no lugar mais santo com Deus. Quando eu estou diante da cruz, a ceia do Senhor, eu vejo os meus pecados. Quem é que vê o seu pecado? Senão o humilde. Nós nos deparamos, amados irmãos, com isso, o grande amor de Deus. Nós nos deparamos com a sua graça, com a sua misericórdia. Então por isso que o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, que nós somos soberbos. Mas ao estarmos diante da cruz, amados, não existe soberba. Diante da cruz é lugar de humildade. É preciso que todos nós tenhamos consciência dos nossos pecados. É preciso que tenhamos consciência da maldição de Deus em relação ao pecado. É preciso nos humilhar perante Deus, porque a ira de Deus, ela está contra o pecado. Deus não gosta do pecado. Aí eu sou tão soberbo que eu falo assim: então Deus gosta de mim porque eu não tenho pecado. Então eu sou de Deus porque eu não faço nada de errado. E quando nós achamos que não temos pecado, a soberba cresce no nosso coração, a ira de Deus permanece sobre nós. É preciso, amados irmãos, darmos conta, em segundo lugar, pelo fato de sermos humildes, da glória de Deus. A beleza de Deus, amados, é o nosso horror diante da sua glória. Por isso, o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Examinar para ver se estamos com esta consciência.
que Deus ele tem pavor do pecado e que eu estou cheio dele. A consciência que Deus é belo e que eu sou horroroso. A consciência de que a cruz nos lavou, nos purificou. E por isso, com humildade, nós nos colocamos diante da sua presença, em louvor, em adoração, por esta cruz, que era minha e não dele. E por isso devemos nos colocar diante da ceia com extrema humildade. Esta é a primeira lição aqui no texto. A segunda lição, amados, que a ceia nos proporciona, é que Cristo nos chama a celebrar a sua ceia com confiança. Celebrar a ceia do Senhor com confiança, amados, é a mais alta das doutrinas da nossa igreja, da igreja congregacional. É o ponto alto das nossas doutrinas. E é a doutrina mais questionada do ponto de vista teológico doutrinário. Que até muitos crentes velhos da igreja congregacional não têm esta confiança. Que é aquela velha doutrina, né, conquistada na cruz. Porque na verdade ela foi a primeira das doutrinas. Que é a segurança da salvação. A segurança da salvação, uma doutrina da igreja congregacional, é o ponto alto das nossas doutrinas e é o ponto de maior divergência, é o ponto onde poucos dominam e controlam esta doutrina. A segurança da salvação. Porque nós misturamos a eficiência da cruz para salvar e as minhas obras. Jesus é que salva, mas se eu não tiver um comportamento assim, assim, assado, se eu não fizer assim, assim, assado, eu não vou no céu. E aqui, amados irmãos, a soberba cresce, a soberba espiritual na mente dessas pessoas. Aí você vê aquela pessoa com aquela seriedade, com aquela pinta de muita santidade, mas aqui dali é só a casca. Ali é mais soberba do que a humildade. A verdadeira humildade para a salvação, amados, é aquela que nós estamos profundamente convictos que somos pecadores, que somos indignos, incapazes, desqualificados, mas fomos conquistados, comprados e absolutamente seguros pelo sangue da cruz. É esta que é a verdadeira e genuína humildade que salva. Não há a mínima possibilidade de alguém ser salvo se não estiver absolutamente humilde, que só o sangue da cruz pode salvar. E só a cruz salva. E o apóstolo Paulo então aqui quando diz examine-se pois o homem a si mesmo, ele manda você examinar se você e eu estamos seguros em relação a isso. Porque está aqui uma coisa que Deus tem pavor, é quando o homem não confia nele, na sua palavra. Deus quer que todos nós confiemos que estamos salvos. Deus quer que jamais aquele ladrão mesmo lá do lado dele na cruz, quando ele disse, hoje estarás comigo no paraíso, ele quer que aquele ladrão acredite que de fato está no paraíso, porque ele assim o fez, e ele estava ali na cruz, derramando o seu sangue por ele.
É a confiança, amados. Mas, quando nós examinamos a nós mesmos, porque é por isso que a gente não gosta de examinar, né? Ninguém gosta de ser analisado. Ninguém gosta, não. Quando alguém fala assim, olha, você tem que procurar um psicólogo. Que resistência, né? Para a gente ir lá. A resistência é enorme para a gente procurar um psicólogo. Porque quando fala assim, ó, você vai ter que procurar um psicólogo, ele sabe que o psicólogo vai ficar fuçando, né? Aí ele começa as resistências. E o que a Bíblia está dizendo aqui? Examine-se o homem a si mesmo. O que Deus quer, amados irmãos, que eu e você examinemos? Ele quer que nós examinemos se nós estamos absolutamente seguros quanto à salvação. Se estamos realmente seguros da eficiência da cruz. Ou ao examinarmos e ao ver os nossos pecados, aí eu vou e passo a não acreditar na eficiência da cruz, porque eu começo a acreditar nas minhas obras, né? Eu começo a ver as minhas obras que são más. Aí eu começo a falar assim, o pastor lá, aquele que é o pregador lá, ele é que vai para o céu porque ele é um santo, né? O presbítero lá, né? Ele é que vai para o céu porque é um santo, né? E eu sou aqui tão pecador, olha aí o tanto de pecado aqui, eu não vou para o céu. E ele deixa de confiar na cruz, e ele deixa de acreditar na segurança da salvação, porque ao ele examinar a si mesmo e perceber que ele tem falhas, que ele é pecador, ao perceber a santidade de Deus em comparação aos seus pecados, aí ele diz então, eu não sou salvo. Salvo os irmãos tudo lá e todo mundo santo, mas eu não sou. Por isso o apóstolo Paulo diz, examine-se quanto está a sua segurança. E é por isso que os pastores, né, congregacionais batem nessa tecla. É a tecla mais batida pelos pastores congregacionais. A segurança da salvação. E sempre nos estudos bíblicos, né, a gente fica questionando para ver se os irmãos estão seguros, né, quanto a isso. Igual uma pergunta que a gente sempre faz, né? Se você chegar diante de Deus e Deus te perguntar, por que permitiria eu que você venha morar no meu céu? Os crentes é para responder na ponta da língua. O Senhor vai me permitir? Porque Jesus pagou o preço dos meus pecados na cruz. Mas se o crente falasse, Senhor, eu estou aqui batendo na sua porta, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é cheio de amor, né? Deus é amor, mas Ele pune o pecado. Eu estou aqui batendo na sua porta, Senhor, porque o Senhor nos ama, né? Não vai mandar ninguém para o inferno. O Senhor vai me deixar aqui para o céu, porque eu não sou tão ruim assim, né? Porque tem gente, moralmente falando, muito pior do que nós, ó. E nós nos achamos que vamos para o céu, porque a gente não faz um bocado de coisa que um punhado de gente faz. Aí a gente fica achando que é mais santo. E tem gente que acha que vai lá para o céu, eu vou para o céu porque eu não faço nada de errado, né? Aí chega lá, Deus pergunta, por que eu vou permitir você entrar no meu céu? Aí ele chega lá com aquele rompante, aquela soberba, né? Diante de Deus, e não aponta para a cruz do Cristo que foi morto. E você chegar na presença de Deus, se Deus te fizer uma pergunta, e você não apontar para a cruz de imediato, você vai ouvir logo uma voz lá, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Se você apontar qualquer coisa que não aponte para o Cristo crucificado, o que você vai ouvir é isso: afaste de mim, maldito, para o fogo eterno, porque quem salva é o Cristo que foi morto.
E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ao participarmos da ceia do Senhor, amados, você tem essa confiança? Você é seguro em relação a isso? Esta é a segunda lição. É a confiança que a ceia do Senhor coloca diante de nós, ordenados pelo Senhor Jesus. A terceira coisa, amados, que a ceia nos proporciona, ordenado pelo Senhor Jesus, é que a ceia nos leva a celebrar a gratidão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É preciso, amados irmãos, que sempre, por isso que é a ceia do Senhor, né, que eu estou 32 anos fazendo isso, regularmente. E já falei isso aqui, né, que na pandemia, quando todo mundo parou, uma das coisas que eu procurei manter foi a ceia do Senhor. Deu um jeitinho para ter a ceia do Senhor. Quando nós realizamos a ceia do Senhor, amados, é preciso que venha imediatamente no seu coração, na sua mente, o senso de gratidão. Gratidão. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, o bem supremo do universo, desceu da sua glória foi enxertado no ventre de uma mulher, desenvolveu ali, começou sofrendo ali, já nasceu sofrendo, sem ter aonde nascer, uma extensa perseguição social por causa desse nascimento, que foi preciso os pais fugirem. Sofreu terrivelmente uma cruz. E ele fez isso para que os nossos pecados, sejam eles quais forem, pudessem ser perdoados pela eficácia dessa cruz. E isto é motivo de muita gratidão. E eu não estou aqui para dizer que eu sou menos pecador do que qualquer um. Eu estou aqui para dizer que esta é a graça que me salva. E esta graça que salva a mim é motivo de muita gratidão. É necessário que nenhum crente, nenhum que se diga salvo, se arrogue que é salvo porque é bonzinho. Ninguém pode chegar diante da cruz e se arrogar desta forma. É preciso que diante da cruz haja quebrantamento. E é preciso que diante dela tenha um coração de gratidão. É a única coisa que nós podemos fazer.
só ser grato. E que ao participarmos, amados, então, deste momento mais solene da vida da igreja, que esses sentimentos, esses pontos que nós tratamos aqui, possa ferir o nosso coração, a nossa vida, que ao participarmos da ceia, podemos estar nos quedando diante de Deus em humildade, diante da sua glória, que quedemos diante dele com plena confiança, em detrimento da minha miséria, o meu pecado e a sua graça, que nos apresentemos diante dele com confiança, que possamos estar nos apresentando diante dele, amados, ao participarmos da ceia do Senhor, com muita gratidão, muita gratidão. E são essas três coisas, amados: a humildade, a confiança e a gratidão. São estas coisas que é o motor na vida de todos os crentes. O dia que os crentes perderem a humildade diante da cruz, o dia que os crentes perderem a confiança da cruz que salva, o dia que os crentes já não tiverem um coração de extrema gratidão, então acabou tudo para você. Mas enquanto você tiver essas três coisas diante da cruz, é isso que vai fazer você ser melhor crente, é isso que vai fazer você ter um comportamento diferente, é isso que vai fazer você falar assim: eu não vou fazer isso porque Jesus pagou um alto preço por mim ali na cruz. É a percepção da graça de Deus que nos move a ter uma nova vida diante de Deus. E diante disso, amados irmãos, que possamos estar nos examinando e crescendo mais e mais nesse conhecimento desta graça, deste favor inefável, glorioso, que Deus em Cristo nos ofertou ali.